O livro do Giddens, Sociologia, tem por objetivo servir de base para o estudo e para a introdução ao tema, dos temas tratados pela sociologia para diversos cursos. É um texto didático preparado para estudantes universitários. Portanto, ele é bastante abrangente, informativo e procura cobrir todos os temas com que ele vai trabalhar da maneira mais ampla possível, combinando uma discussão conceitual com autores, apresentação de alguns dados e tentando costurar isso com uma visão que o autor tem sobre o processo de transformação social na sua perspectiva, falando do país em que ele mora, que é a Inglaterra. Então, dos problemas europeus. Então, basicamente, a discussão que ele vai fazer tem a ver com a Europa. Nós vamos tratar disso aqui na leitura do livro, porque é a base que nós vamos ter para buscar elementos para a nossa discussão. Frisando novamente, na aula nós vamos ter uma discussão mais factual, mais aplicada aos processos de transformação ocorridos aqui no Brasil, que nos dizem respeito diretamente. E vamos fazer um paralelo sempre com os conceitos e as ideias que o autor está trazendo. Ele começa o livro, o seu capítulo 13, com uma pergunta: o que é o trabalho? Ele vai, então, enumerar diversos aspectos na sequência em que o trabalho, a partir da definição que ele vai tomar aqui como discussão, vai afetar, vai se tornar uma questão, né, que vai afetar a vida das pessoas. O primeiro conceito que ele vai discutir é a questão da divisão do trabalho, né, e a sua relação com a dependência econômica. Daí ele vai discutir Taylorismo, Fordismo, e vai ter um subtópico sobre as limitações, né, desses sistemas de gestão, o Fordismo e o Taylorismo. Depois ele vai passar para as transformações do trabalho, né, o mundo pós-fordista, a produção flexível, temas que nós vimos que foram problematizados pelo texto do Bauman, que lemos anteriormente, de uma maneira mais genérica, né? O Bauman não faz uma discussão factual, né, mas apresenta algumas questões para se pensar sobre esse processo de flexibilização do trabalho, da relação do consumidor com a mercadoria, numa sociedade de consumo, uma sociedade pós-industrial. O Giddens vai discutir isso focado na questão do trabalho. Depois ele vai falar sobre a relação entre mulheres e trabalho, a relação com trabalho e família, né, porque isso vai ser importante, a redefinição do espaço da família pela nova definição de trabalho, algo também que tenha um pouco relação com o texto anterior que vimos do Bauman, que vai discutir que o novo, vai questionar, né, que o novo, a nova expectativa para quem entra no mercado de trabalho é que não tenha laços, né, familiares. Vamos discutir isso um pouco mais com o Giddens aqui. Depois ele vai tratar da questão do desemprego, a precarização do trabalho, e depois vai entrar numa discussão conceitual teórica que movimentou muito o debate nos anos 80, 90, sobre a importância do trabalho. Vamos discorrer cada um desses tópicos aqui, que ele vai tratando, para podermos entender como ele pode construir, né, uma relação entre esses vários elementos que compõem a discussão do trabalho. Vamos começar com a primeira questão, né, que é o que ele propõe lá. O que é trabalho? Né? O que é trabalho? Por que perguntar isso é importante para uma coisa que parece tão óbvia? Porque na sociedade chamada pós-industrial, as relações de trabalho, elas vão se alterando de uma maneira tão drástica, segundo esses autores que a gente está tratando aqui, que fica difícil você definir quando uma pessoa está trabalhando e quando ela está ela está trabalhando no sentido de estar sendo contratada como trabalhadora para uma outra pessoa, né, um trabalho contratado para uma empresa, quando essa pessoa é uma própria empresa, né, empresa de si mesma, né, quando que o serviço não remunerado também entra como um serviço, deveria ser considerado como um trabalho, né,
Enfim, são questões que vão surgir no debate sobre as transformações do mundo do trabalho a partir do final do século XX, ali, 1990, 2000. Os autores vão colocar essa discussão. Ele vai falar um parágrafo que ele vai colocar, então, citando o sociólogo Richard Sennett. Ele vai dizer o seguinte: uma forma de compreender a dimensão da mudança na vida econômica atual consiste em considerar as trajetórias profissionais radicalmente diferentes que têm surgido no espaço de uma única geração. O sociólogo Richard Sennett, vai dizer ele, analisa esse aspecto na sua recente investigação sobre os efeitos do trabalho contemporâneo no caráter pessoal. Sennett compara e contrasta as vidas e carreiras de pais e filhos para focar a transformação ocorrida na experiência de trabalho. Então, se você compara, olha, né, as gerações, para ficar mais evidente, para ver como o trabalho em si mudou, daí porque a pergunta o que é trabalho, comparar o trabalho dos pais e dos filhos, né, o que era trabalho, o que é a profissão do pai, do que é a profissão pai, esse que trabalhou ali, vamos lembrar que ele está escrevendo esse texto no final da década de 90, 96, o texto foi reeditado em 2001, que é essa edição que nós temos aqui, né? Mas esse raciocínio valeria para hoje também, só que já com uma outra mudança incorporada, porque os pais de hoje, 2020, são os filhos que ele está falando aqui. Então hoje você teria que comparar os pais, né, os filhos, né, com os pais e com os avós, né, que seriam os pais dessa geração que ele está falando aqui, né? Ele vai dizer o seguinte lá: há 25 anos, a partir daquele momento então, num estudo sobre trabalho de colarinho colarinho azul em Boston, Sennett traçou o perfil de Enrico, um imigrante italiano que passou os seus anos de trabalho como porteiro no edifício de escritórios na Baixa dessa cidade. Embora não gostasse das precárias condições de trabalho e do baixo salário, o emprego proporcionava a Enrico um sentimento de respeito por si próprio e uma forma honesta de cuidar da mulher e dos filhos. Essa é a caracterização, então. O trabalhador de colarinho azul, né, Boston, uma cidade lá nos Estados Unidos, trabalhador de colarinho azul é o trabalhador do chão de fábrica, né? Essa era uma expressão antiga que se usava porque as pessoas que trabalhavam no chão de fábrica trabalhavam com uniformes e geralmente esses uniformes tinham coloração azul. O trabalhador de colarinho branco é o trabalhador de escritório, que trabalha na gestão, na gerência, nos cargos administrativos, né, trabalha no escritório. Então, geralmente com a camisa, né, com a gravata e o colarinho branco. Então, antigamente se usava essa expressão para dizer um trabalhador ou uma trabalhadora que ocupava um posto no chão de fábrica, né, vamos dizer assim, qual é o termo que se utilizava, para se diferenciar de quem trabalhava na parte administrativa. Então, esse porteiro, que ele quer mostrar aqui, embora o trabalho não fosse uma realização pessoal em si, para ele, dava respeitabilidade. Ele se identificava com o trabalho, né? Essa é a ideia que o Richard Sennett vai trazer. O Giddens vai usar essa ideia, né, para falar que, com o passar do tempo, o trabalho do Enrico, ele deixou de ser um trabalho de respeito, né? Deixou de ser algo que a pessoa pudesse se identificar. Como ele vai dizer mais adiante, como descobriu Sennett 15 anos mais tarde, no encontro ocasional com o Rico, filho de Enrico, as crianças ascenderam efetivamente. Rico concluiu a licenciatura em engenharia antes de ir para uma escola de gestão em Nova York. Na escola de gestão, então, um curso de administração. Nos 14 anos que se seguiram à sua licenciatura, Rico construiu uma carreira altamente lucrativa e ascendeu aos 5% do topo da escala salarial. Rico, que era o filho do Enrico, e sua mulher,
Janete mudaram-se pelo menos 4 vezes no decurso do seu casamento para progredirem nas suas respectivas carreiras. Então eles não ficaram na mesma empresa, né? Diferente do pai, que começou o trabalho numa empresa e terminou o trabalho naquela mesma empresa, ocupando aquela profissão. Ele conseguiu educar os filhos, pagar a escola dos filhos, se sentir orgulhoso porque ele tinha uma vida estável, não era um trabalho satisfatório, mas tinha um salário relativamente salário que dava para ele viver, e ele conseguiu fazer com que desse estabilidade suficiente para que os filhos pudessem estudar e ascender socialmente. Já os filhos já tinham outra perspectiva, então ele já mudou de trabalho, buscando ascensão social, buscando melhor colocação no mercado de trabalho, né? E vai dizer lá então o Giddens, citando o trabalho do Sennett: apesar do seu sucesso, a história não é totalmente feliz. Rico e sua mulher preocupam-se por estarem em risco de perder o controle de suas vidas. Como consultor, Rico sente falta do controle de tempo de seu trabalho. Os contratos são vagos e mudam constantemente. Não tem um papel fixo e o seu destino está largamente entregue ao destino de seus contratos. De forma similar, Janete, que é a mulher do Rico, né, gera uma equipe de contabilistas geograficamente dispersos. Alguns trabalham em casa, outros no escritório, e outros ainda a milhares de milhas de distância, no outro ramo da empresa. Na gestão dessa equipe flexível, ele vai colocar o flexível entre aspas, não pode confiar exclusivamente nas interações face a face e no conhecimento pessoal do trabalho do indivíduo. Em vez disso, Janete gere à distância, né, faz a gestão à distância, recorrendo ao correio eletrônico, que seria o e-mail, né, na época, e ao telefone. Vamos ver, está escrevendo lá nos anos 90, não é ainda uma época em que o computador e a internet, né, estavam com tanta força como estamos hoje aqui em plena situação pandêmica, né? Mas, de qualquer maneira, ele está mostrando que já era uma característica na mudança no processo de trabalho. Então, o que ele está mostrando aqui, por que pensar o que é trabalho? Porque um elemento mudou bastante: a estabilidade e a flexibilidade. Por outro lado, teve um ganho. Trabalhos que eram relativamente que eram mal pagos, a pessoa passou a ter mais oportunidade de se qualificar e de buscar uma ascensão na sua carreira, outras empresas e outras formas de ascender dentro da própria empresa. Mas, por outro lado, ampliou a instabilidade. Então, esse é o panorama geral em que ele vai começar a discutir o que é o trabalho. O trabalho passou a ser agora algo flexível, não é tão rígido como era antes, porém com menos, era mais rígido, mas com mais garantias. Hoje ele é mais flexível, dá mais possibilidades, porém menos garantias, e gera uma insegurança maior nas pessoas e nas famílias que estão envolvidas aí no processo de trabalho. Então, essa é a ideia inicial que ele vai caracterizar a mudança, então, no conceito de trabalho do século XX, da parte, né, da anterior do século XX, onde tínhamos a sociedade industrial, né, para a sociedade pós-industrial. Vamos lembrar que, só para fazer um paralelo, que o Bauman chamava de sociedade industrial e sociedade do consumo. Aqui para o Giddens, usando um termo bastante comum, né, muito mais comum do que aquele termo que o Bauman vai utilizar na Europa, né, de maneira geral. O termo do Giddens é mais comum, que é a sociedade industrial e sociedade pós-industrial. Certo? Então, feito essa discussão sobre a transformação inicial da ideia de trabalho, flexibilização passou a ser então a norma, vamos ver as consequências disso no próximo áudio.